Boa noite. Boa noite, Nájila. Como é que tá o áudio aí, gente? Vão logo me ajudando aqui. Como é que tá chegando o áudio para vocês? Boa noite, Talânia. Tudo bom? Não sabe acenar, é? Então me fala como é que tá chegando o áudio para vocês. Boa noite, Romênia. Ah, tá bom o áudio? Boa noite. Áudio ok. Então, vamos organizar nossa live lá no IEF Sertão, né, Talana? Aproveitar hoje para organizar, planejar direitinho. Boa noite, Adélia. Oh, que saudade de você, Adélia. Nossa. E quando você aparece na live, a saudade aumenta, né? Boa noite a todos e todas. Boa noite, Mário. Já tá chegando aí. Aliás, já chegou, né? Aguardar só mais um pouquinho para a gente poder começar. Obrigada, Flor, obrigada. Combinando com o cartazinho, né, da propaganda que os meninos fizeram. Obrigada. Aqui um coraçãozinho. Ok, então. Vamos. Boa noite, Antônia. Estão chegando aí. Aguardando aqui só mais um pouquinho, gente, enquanto o pessoal chega. Pra ninguém perder o início, né? Essa conversinha aqui no começo é bem animada também. Boa noite, Fabiana. Então vamos lá. Vamos começar. Já temos uma quantidade de gente aqui, já podemos começar essa conversa. E as outras pessoas vão ingressando depois. Hoje eu vou começar essa live. Boa noite, Alain. Eu vou começar essa live recitando um poema. Eu senti de começar hoje com poesia. É um poema chamado Guardar, cujo autor é Antônio Cícero. Ele diz o seguinte: guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voo. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama o poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer guardar um poema.
Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. As pessoas que vão passar por aqui nessa live hoje, né, são 4 egressos, 3 egressos e 1 egressa do PRODE, são representações de algo que eu guardo assim na memória com muito carinho, num lugar muito especial, que são os meus ex-alunos e ex-alunas do PRODE. Passarão por aqui para contar suas histórias dentro do curso, suas trajetórias até chegar no curso, suas vivências dentro do curso e como é que o curso afetou a vida delas depois. Guardar uma memória do que se viveu dentro do PRODE. Depois seguir. O PRODE não foi feito para se chegar e morar. O PRODE foi feito para se passar, vivenciar e seguir. Por isso que eles falaram também sobre como que estão hoje. Que afetos o PRODE realizou na vida dela e deles. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista, porque mais vale o voo de um pássaro, por mais torto que ele seja, por mais que as asas não estejam tão firmes, por mais que ele não esteja tão brilhante. É preciso voar, mais vale o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso que os nossos alunos não estão ali para ficar, estão ali para passar, estão ali para seguir. E todos que por lá passaram deixaram uma memória na nossa história do curso de mestrado em desenvolvimento regional sustentável da UFCA. Já são 10 anos que eu estou lá. Lá eu não estou guardando. Lá eu estou procurando possibilitar voos. Os pássaros podem não estar preparados para tanto, mas a gente faz o possível para que quando eles saiam de lá, eles tenham possibilidades muitas nas suas vidas. Quis começar essa live hoje poemizando a vida. Mas vale um poema troncho do que um nada, do que um susto. Boa noite, eu vou chamar aqui Romênia para começar essa conversa comigo. Já está aqui, vou só achá-la aqui na lista, começar com... aguardando a chegada. Boa Ai, boa noite! noite. Olha aí, que saudades de você. Seja bem-vinda, moça. Obrigada. Saudades também. Como está? E vai ficar aqui um pouquinho ruim o que eu tô fazendo pelo celular. Não sei se está dando para ouvir. Tá dando para ouvir, sim, tá dando para Pronto. ver, tá dando para ouvir, tá tudo ok. Então, Romênia, primeiro eu quero agradecer a você o aceite do convite de vir conversar com a gente sobre o PRODE. É, assim, você é um ícone de passagem, né, por ali. Eu Hum. lembro demais das suas lutas metodológicas para escrever uma dissertação com uma metodologia contra-hegemônica. Lembro da sua dissertação, lembro com muito carinho de você dentro do PRODE. E aí a ideia é a gente conversar aqui sobre como é que foi isso para você, né? Então, eu vou só fazer uma apresentação rápida. Aliás, nem vou fazer, desde que você mesmo se apresente, para Não, você. pode apresentar. Posso? Então, Vá amor. lá, apresente. Foi economistas, e só lembrando que nós vamos ter hoje economista, jornalista, engenheiro ambiental, engenheiro de produção. Eu acho que só nessa composição já mostra o quanto que o PRODE é diverso. Romênia é professora universitária, foi professora no curso de economia, no curso de administração pública da UFCA. Então é com você, meu bem. Obrigada e boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre a minha experiência no PRODE. E para mim foi um período assim muito desafiador. Foi muito bom, antes de mais nada. O desafio começou no antes, no período da preparação,
Porque embora eu já navegasse confortavelmente, né, pelas águas do desenvolvimento, naquela época eu ainda tinha uma certa implicância com o conceito de sustentável, de Uhum. sustentabilidade, por conta, não sei se você lembra, até Sim. no ano anterior, né, a minha preparação, eu comentava que eu achava aquilo muito sem sentido. Mas por que que eu É. falava isso? Porque nos livros de desenvolvimento econômico a gente via um conceito de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, enquanto a sociedade atual pensar na sociedade futura, abrir mão de Uhum. coisas agora para a melhoria do futuro. E eu dizia que não fazia o menor sentido, porque as pessoas não estavam Uhum. preocupadas nem com o hoje, imagine com gerações que viriam. E aí você dizia para mim, para a Adriana, que não era bem assim, que era uma outra racionalidade. Então a gente passou o ano de 2012 inteiro estudando, se preparando para fazer a seleção. E o desafio começou daí, porque a gente estava em mãos com material que mostrava que realmente não era aquilo que eu via nos livros de desenvolvimento econômico, era uma outra racionalidade. Então a gente começava a estudar, mas por mais que eu entendesse o que é que estava ali nos livros, mas sempre faltava uma coisinha que só foi possível entender mais quando eu fui aprovada e comecei a cursar a disciplina de epistemologia. Mas assim, de antemão, eu gostaria de ressaltar que eu entrei, né, no curso como Universidade Federal do Ceará. Foi a terceira e última turma e a primeira de Universidade Federal do Cariri, porque foi justamente na transição. Então, o meu diploma é o UFC, a minha dissertação é Banco de Dados da Federal do Cariri. Ficava esse desencontro. E para a gente o desafio começou assim, você chegar de um curso que é totalmente positivista, como é o caso da economia, que ainda está começando a abrir as portas para um olhar contra-hegemônico, mas não é a maioria, não é a realidade da maioria dos cursos do Brasil ainda, infelizmente. E a Uhum. gente se deparar primeiro com o choque de realidade, né? Você tem uma equipe maravilhosa, os meus colegas, a Adélia foi uma delas que está aqui prestigiando. Era uma equipe totalmente interdisciplinar, os professores também eram interdisciplinares. Eu lembro que mudou muito, mudou não apenas o nome da universidade, mas mudou também o quadro de professores, a minha linha de pesquisa, era Sociedade, Estado e Desenvolvimento Regional Sustentável. Então eu fui aluna de grandes nomes, Sueli Chacon, Verônica, Eduardo Vivian, o Paulo Valéria, Cajuzeira e Valéria, Valéria Janella, que não sua podia deixar orientadora. de Luiz Manuel, mencionar, porque foi do eu não tempo de fui Luiz, aluna dele, era da mas época, era né? do tempo dele. Só que eu não cursei com ele. Eu cursei também com o Marcel Bustin e o assistente dele, o Flávio Heiró. Mas Uhum. assim, era uma turma maravilhosa. E a minha trajetória no PRODE, além da influência de todos esses professores, mas também teve muito a do Valéria de Janela, que não Uhum. só foi, eu cursei duas disciplinas com ela, mas foi minha orientadora. E assim, o primeiro choque de realidade, né? Quando a gente cursou a disciplina de epistemologia, que eu acho que essa disciplina ela foi crucial para entender todas as outras disciplinas do curso, inclusive a disciplina que dá o nome ao programa, mas também porque mudou não apenas a minha forma de fazer ciência, mas também me mudou enquanto ser humano. Quando eu comecei a entender o que era essa história de paradigmas, o quanto ele vai além da ciência, mas o quanto ele mexe com a nossa vida cotidiana. E Valéria fez um trabalho de desconstrução com a gente que eu acho que foi maravilhoso. Eu aprendi não apenas uma nova forma de fazer ciências, mas eu levei o que eu aprendi no curso para além daquilo, para assim, para a minha Uhum. vida. E ainda hoje eu vejo isso se refletindo, essa influência do Prodé e de Valéria principalmente. Então, eu saí de um curso, eu tinha saído há pouco tempo de um curso de uma estrutura positivista, e aí foi começar esse processo de desconstrução. O que eu acho que vale a pena ressaltar é que, como tanto eu quanto os meus colegas estávamos nos deparando com uma nova realidade, se tornou mais fácil para mim entender o paradigma positivista e fazer a comparação com o que eu estava
o que eu tinha aprendido, porque a crítica não era para a minha ciência, era a crítica para a ciência como um todo. E eu olhava o que era que estava sendo estudado, quais as críticas que o paradigma positivista ele recebeu, porque ele está em crise, mas ele ainda tem uma certa hegemonia, e eu fazia a comparação com a minha ciência. Então, assim, além de aprender isso, eu passei a ter um olhar crítico para a própria ciência econômica. Eu vejo que muitos colegas com quem eu conversava na época tinham uma certa resistência quando eu conversava e quando eu fazia É, essas críticas, porque é como se você tivesse sendo desleal com o é, curso, e não se é. estivesse Eu acho traindo, que é como uma se estivesse questão. traindo o Isso, paradigma. isso, você se torna um pária, É, se dependesse de certas pessoas, você seria exilado. exilado, Mas o que é verdade. que eu achei mais interessante? Porque, assim, não era só o meu curso que tem críticas, que tem pontos fracos. E não é o fato da gente reconhecer o que há de negativo, que precisa ser melhorado no nosso curso, que faz com que a gente seja, no meu caso, menos economista, menos Uhum. capaz. Pelo contrário, eu acho que você pode gostar de uma coisa, reconhecendo o que tem de bom e de ruim, e tentar avançar para torná-la ainda melhor. Não é o que a gente vê, né? O que a gente encontra é muita gente criticando, caindo em cima de você e fazendo de você uma persona não grata, literalmente. Como eu tinha muitos colegas que passavam durante o curso pela mesma situação, então para mim foi muito mais fácil do que talvez se eu tivesse feito um curso só com colegas economistas. Eu acho que essa crítica, essa possibilidade de repensar nem existiria. Uma outra coisa que também foi marcante para mim é porque a gente chegava, Juazeiro do Norte é muito frio, uma cidade extremamente fria, então era aquele calor horroroso. A gente chegava de tarde e Valéria tirava uns 30 minutos para a gente meditar. Para Sim. mim isso era muito bom, porque eu vinha pilhada, eu estava trabalhando na Urca, era de manhã e de noite, então eu estava ali sangue quente, preocupada, juntava o calor de Juazeiro, você chegava. Aí tinha aquele tempo de serenar a mente para Assim, né? passar pelo processo de desconstrução. Então, era uma coisa que eu achava legal. A turma também, a dimensão da afetividade foi muito valorizada. E a partir dessa crítica de paradigmas também, eu aprendi que não há neutralidade, Uhum. essa história não existe. Hoje eu escrevo em primeira pessoa e eu sei por quê. Sei por quê que em determinadas áreas eu não poderia escrever, não é nem que eu não pudesse, é porque o paradigma não permitia. Mas eu passei a perceber a incoerência disso tudo. Então, passou a ser uma forma de fazer ciência e de atuar na qual eu vejo que não preciso ser neutra, que eu devo sim ter um posicionamento, porque isso é uma ilusão de um paradigma, mas não é a realidade. E essa mudança sutil fez também com que eu me tornasse até mais politizada. Então, aí, quando eu fui passar a estudar a disciplina do desenvolvimento, começou a fazer sentido, aquilo que não fazia sentido antes. Eu comecei a entender que é uma questão de vida ou morte, que ou a gente resolve, ou a gente muda os nossos padrões, ou a Sim. gente vai descendo ladeira abaixo. A minha forma de fazer ciência mudou, o que é que eu posso dizer mais? Hoje eu faço ciência e até quando eu estava docente, como um sujeito inteiro, porque eu não tenho mais essa separação A entre dicotomia. razão e emoção. É. Então, quando você tem essa liberdade de fazer ciência sendo um sujeito inteiro, você percebe que, assim, para quem escuta e quem não vivenciou, pode não fazer o menor sentido, mas para quem vivenciou, a gente percebe essas mudanças no dia a dia. Fui apresentada ao Boaventura de Souza Santos, que é o meu teórico preferido, e às Uhum. epistemologias do Sul. Paulo Freire, que era um outro desafio, porque enquanto bacharel em ciências econômicas, e quando a gente vai para a sala de aula, você não sabe, você aprende a fazer o exercício da docência ali, acertando e Na errando. marra, na marra, né? Não tem o menor método, não sabe como fazer o exercício da docência. E quando eu estudei Paulo Freire, então até a minha forma de dar aula mudou. Uhum. Tudo foi diferente, passou a ser diferente. Eu acho que esse é um ponto que vale a pena ser ressaltado. Uma educação freiriana
que era uma coisa que, enquanto bacharela, a gente nunca teve a oportunidade de estudar. Métodos qualitativos. Para mim também foi uma coisa assim maravilhosa, porque Uhum. infelizmente na economia o que era que a gente aprendia? Que os métodos qualitativos eles eram mais fraquinhos. É um Era. curso que você pega os 4 primeiros semestres, é só cálculo. Né? São Uhum. 3 disciplinas de matemática, 2 disciplinas de estatística, econometria, fora o que você vê ao longo do curso. Então, eu cursei uma Verdade. disciplina inteira só de métodos qualitativos. E ali ficou claro que não importa, ambos, sejam eles qualitativos, quantitativos, Quantitativo. todos têm suas vantagens, suas desvantagens. O importante é saber a hora de usar cada um. Então, assim, você começa a se desconstruir de vários preconceitos que você nem sabia porque é que tinha. Uhum. Com os métodos qualitativos, aprender a fazer ciência dentro de um novo paradigma, então eu comecei a desenvolver estratégias de trabalho diferentes. Trabalho de campo, que eu nunca tinha feito, foi o que eu fui fazer na minha dissertação. Inclusive, era uma Uhum. exigência da minha orientadora, ela dizia, pode fazer qualquer coisa, desde que trabalhe com metodologias integrativas, no qual a Uhum. gente tem sujeitos de pesquisa e não objetos. Isso faz uma diferença muito grande. Uhum. Coisas que de repente eu teria desperdiçado dentro da academia, eu passei a aproveitar quando eu fui fazer uma pesquisa etnográfica e usando metodologias integrativas. Então, eu marcava com o sujeito da minha pesquisa, ele dizia: Olha, hoje eu não posso. No dia que ele dizia que podia, hoje eu não posso, porque eu vou ter uma reunião, um almoço de família, eu não estava esperando, o parente chegou. Isso entrava como um dado da minha pesquisa, por quê? Porque era a Sim. dimensão de afetividade. Então, Uhum. assim, essas pequenas coisas passavam a ser importantes, a fazer muita diferença. O desafio de você deixar também uma parte crucial da sua pesquisa nas mãos de terceiros. Porque se eu estava ali totalmente à mercê, se essas pessoas não me recebessem, se elas não quisessem participar da minha pesquisa, a parte principal dela ficaria perdida, eu não teria como fazer, porque eram outras percepções sobre pobreza, né? Então, para mim foi também um grande desafio, porque eu não gosto de depender dos outros. O que eu puder fazer sozinha para evitar estar dependendo de alguém, eu faço. E pensa aí o desafio. A primeira vez que você faz uma pesquisa de campo, uma pesquisa que a parte principal dela depende de outras pessoas, então isso exigia de mim Um uma, deslocamento, né? um deslocamento, É, exigia de mim abrir mão do controle, que não é uma coisa fácil. Então foi totalmente desafiador. Não teve um momento ali dentro que não fosse de um desafio e de uma reconstrução. eu Quando sempre, eu terminou, eu sempre disse, falo, eu sempre falo no meu caso, quando eu passei a ser professora, você já tinha fechado suas disciplinas, né? Aliás, você já isso. tinha concluído o curso. Mas eu sempre falo que a experiência do PRODE, ela não é uma mera experiência de pesquisa, de academia de ciência, porque o próprio conceito de desenvolvimento requer primeiro uma experiência de si. Primeiro você mexe ali com sua própria base de percepção, do seu modo de ser e estar no mundo. E aí, como consequência, você também vai mexer com a parte teórica, né? Uhum. Eu lembro que quando eu terminei que defendia, eu digo, eu não faço mais pesquisa de campo nunca. Só que Uhum. era uma mentira que eu sabia que eu estava contando só por cansaço, porque o fato é, eu antes era acostumada a fazer pesquisa com dados secundários, e depois que eu fiz o trabalho de campo, assim, para mim, não passou a ter a mesma legitimidade, o mesmo valor emocional que tinha antes. É como, Uhum. eu me sinto assim, hoje, quando eu faço a pesquisa de campo, eu me sinto melhor do que quando eu fazia com dados secundários. Por quê? Uhum. Porque eu sinto que eu entrei ali, naquela realidade que eu estava investigando, eu influenciei, mas eu também fui influenciada, então eu me sinto mais inteira enquanto pesquisadora. Diferente daquela relação fria que você fica com dados só à frente de um computador e fazendo diagnósticos, e você mantém esse distanciamento e você até nem se responsabiliza tanto no sentido político por aquilo que está sendo posto. Outra coisa que eu acho assim que valeu muito a pena, tudo, para mim tudo valeu a pena, mas essa mudança de fazer um trabalho de campo, de
novos paradigmas, de pensar o desenvolvimento, os métodos qualitativos, tudo veio acompanhado também com uma mudança minha. Eu tinha acabado de completar 30 anos. Então, eu estava naquela idade de... Nossa, como faz tempo, né? Mas estava naquela idade de se sentir um pouco mais segura com as escolhas que eu fazia. Eu acho que foi, assim, muita informação em pouco tempo. E muitas das coisas que eu aprendi naquela época, de fato, eu sinto que é como se eu estivesse aprendendo hoje, porque eu não fui capaz de absorver por inteiro naquele momento, mas ainda hoje eu sinto reflexos disso e eu repenso, eu rememoro algumas coisas e eu vejo que os efeitos ainda estão acontecendo hoje. Não se encerraram com a minha saída do curso. Não, ainda estão acontecendo. Você acha que tem coisas Que que é o, você não compreendeu exatamente no momento em que você acessou, mas que com o tempo você foi percebendo, é isso? sim, Você muita foi coisa. amadurecendo, né? Eu entrei com a abertura, a mente muito aberta para aprender, com muita vontade de aprender. Isso é um fato, então me ajudou. E eu lembro que alguns colegas que eram de ciências mais assim exatas tinham uma certa dificuldade, uma certa resistência. Uhum, Talvez eles não tenham aproveitado da forma como eu aproveitei. Eu não era bolsista, eu trabalhava de manhã e de noite, então eu não pude me envolver mais do que o que eu queria com as atividades do curso. Mas assim, o que eu consegui absorver, eu acho que fez uma mudança muito grande em minha vida. Isso é um fato. Quando eu falo que mudou a minha forma de fazer ciência, é porque eu, e também de docência, né? É porque eu vejo assim que quando eu passei a me enxergar como uma pesquisadora, mas não apenas uma pesquisadora, e sim um ser humano que fazia pesquisa, que era docente, que eu passei a levar essa dimensão do sujeito inteiro para o meu trabalho, eu acho que o processo de ressignificação que ainda hoje eu estou fazendo se tornou positivo, não apenas para mim, mas até para a sociedade, para a forma como eu atuava. Quando eu saí da URCA e fui para a UFCA, no curso de administração pública, eu tive a oportunidade de lecionar muitas disciplinas que tinham a ver comigo e que tinham a ver também com o curso. Então, eu coloquei muita coisa do que eu vinha aprendendo em prática. uhum, Uma coisa que eu tenho interesse, mas que eu ainda não tive a oportunidade de colocar em prática, foi da gestão social, que eu conheci no curso com a Valéria de Janela. Eu não tive essa oportunidade de trabalhar ainda, mas é um ponto que, para mim, hoje, eu vejo assim que seria não, vai ser muito interessante eu adentrar também nesse meio. Por quê? Porque hoje, quando eu penso em fazer a minha prática como economista, seja em que curso for, eu quero fazer uma coisa que eu consiga dar algum retorno para a população, mas que eles também possam se mostrar como sujeitos desse fazer uhum, cotidiano. Então, só uhum, para citar um exemplo, eu lembro que eu estava lecionando na administração pública, em pleno golpe de 2016, a disciplina de economia brasileira. E quando eu chegava em casa, o que era que acontecia? Era a noite de sexta-feira, 4 aulas, tirando as dúvidas dos meus alunos, tentando fazer a diferença, explicando por que a PEC 55 não era boa para a realidade do país, aquela PEC dos gastos. E quando eu uhum, chegava em casa que eu ligava a TV, eu via colegas economistas na TV falando exatamente o contrário. Então eu percebia que a minha uhum. voz, dentro de sala de aula, Tem um papel muito tinha uma importante. reverberação, era muito importante, mas assim, chegava em poucas pessoas. Uhum, Entendeu? Porque a gente sabe, a gente, enquanto economista, sabe que tem várias formas de fazer as coisas, mas quem vai para a televisão só mostra uma possibilidade. E eu me uhum, sentia extremamente incapaz de ajudar naquele momento, porque eu falava para 40 alunos, de 40 alunos, você tirava em 5, 6 que, embora estivesse na administração pública, mas que tinha aquela mente de privatização, e quando chegava em casa, outros colegas economistas ligados ao mercado financeiro, ao status quo, estavam falando exatamente o contrário. Aí eu ficava pensando, né, de como é que eu posso fazer o meu trabalho de uma maneira que chegue nas pessoas que realmente precisam. E isso
eu aprendi no curso de desenvolvimento que uma dessas formas é através da gestão social. Mas o mais Hum, bonito da gestão social é que não é só o cientista, o pesquisador que tem alguma coisa a oferecer. O que o pesquisador recebe também é muito mais importante, então é uma troca. E assim, eu ainda não tive essa oportunidade, mas é uma forma como eu pretendo atuar também no futuro. A gente escreve muito, a gente publica, vai, enche o currículo Lattes, é, mas só quem acessa os nossos trabalhos é quem está pesquisando a mesma coisa e quem precisa ir atrás. Não chega, uhum, de fato, para a população que realmente precisa e que volta e meia está sendo enganada pela grande mídia ou está sabendo é, apenas uma forma de fazer as coisas. Então, assim, essa forma de fazer pesquisa, mas também de atuar, eu aprendi dentro do curso. Minha maravilha. orientadora, que é um dos nomes, né, da gestão social, foi quem me apresentou, mas, assim, foi uma coisa que eu aprendi ali dentro. E hoje eu penso em fazer a economia de uma maneira simplificada, de uma maneira mais acessível. Então, para isso, eu uso métodos qualitativos, a fotografia enquanto método de pesquisa, e que é uma coisa que hoje eu venho desenvolvendo. E eu falo assim que eu venho desenvolvendo porque, embora a sociologia utilize a imagem como, e a etnografia utilize a imagem como método de pesquisa, mas é um pouco diferente da maneira como eu venho trabalhando hoje. Que eu Uhum, observo a fotografia como análise documental, análise de discurso, ao mesmo tempo que ela pode ser uma metodologia integrativa e que ela permite diferentes hermenêuticas visuais. Então, eu acho que é muito mais acessível, que você pode falar numa linguagem diferente para uma pessoa que, de repente, que é um analfabeto, mas que vai conseguir olhar a fotografia e entender muito mais do que se ele tivesse apenas lendo um texto ou vendo gráficos. E ao mesmo tempo que essas pessoas podem utilizar a fotografia para me dar um retorno, como foi o caso na minha dissertação. sim. Que, falando brevemente, eram outras percepções de pobreza, além dos olhares objetivistas de pobreza, dessas análises multidimensionais que até existem na economia, mas era um aspecto subjetivista que não é tratado dentro da economia, que era do sujeito se dizer pobre ou não. Ele Uhum, avaliar se a sua vida é de uma vida de pobreza ou não. E a gente simplesmente aceitar isso. E quando eu fiz o trabalho, a pesquisa de campo, eu lembro de uma senhora que ela quis fotografar o bairro, né, o que era que havia de bom e de ruim no bairro. Então, ela com a máquina fotográfica, ela mostrou que o que havia de melhor no bairro era a casa dela. uhum, E ela mostrava exatamente o consumismo que a gente podia ver, típico de uma classe média ou de uma classe. Enfim, não apenas da classe média, né? Mas ela mostrava o que ela podia comprar. E quando eu mostrei o tema da pesquisa, que eu perguntei para ela o que era que ela achava sobre pobreza, ela dizia que pobreza era não ter onde morar. E ela tinha onde morar. Então ela já estava me dizendo abertamente: eu não sou pobre. Essa forma de fazer pesquisa eu achei assim muito mais interessante do que o que eu estava acostumada antes. Por quê? Porque essas pessoas elas têm o direito de achar isso, de achar que a vida dela tá bom dessa maneira. Eu não preciso chegar dizendo que para você ser pobre ou você não ser pobre, você tem que ter isso, isso e aquilo em sua casa. bem, Então, eu acho assim que foi um processo, foram vários processos, foi o contato com muita gente boa, tanto os meus colegas, que a gente valorizava muito essa dimensão afetiva, a gente saía para almoçar juntos, a gente comemorava aniversários, quanto os professores. A abertura que foi dada a gente foi muito grande e eu soube aproveitar. E ainda hoje eu sei aproveitar. Principalmente porque hoje eu estou ressignificando a minha prática. Quando eu penso em como é que eu vou ser uma professora de economia, eu tenho pensado em sair cada vez mais de dentro da caixa, em inovar, em trazer métodos que, infelizmente, a maioria dos programas de economia ainda não aceitam, mas aí é, também é um problema deles. Eu não eu vou, vou exatamente. deixar de fazer por conta dos parâmetros dos outros. Então, assim, como é que eu estou fazendo com a minha carreira hoje? No momento, eu estou desempregada. Sou do grupo de risco, então eu não posso fazer nada. Eu tenho que ficar só em casa esperando a pandemia passar e ver o que é que acontece. Mas quando eu Uhum, voltar para o exercício da docência, eu preciso, com base em tudo que eu vi do resultado dos meus estudos, eu preciso navegar por outras águas, por outras ciências,
aprender coisas novas, porque eu sinto muita falta de entender mais sobre cultura e sobre sociedade, até para eu saber como comunicar também com um público real, que não seja só um público de economistas, mas com Hum. aquele cidadão que faz a economia no dia a dia, que vivencia a cidade, que cria a cidade. Então, eu tenho corrido atrás de outras informações, fora também da área de economia, para poder ressignificar a minha prática, seja ela dentro ou fora da área da economia. Eu aprendi que, de maneira alguma, fazer um curso, cursar junto com pessoas de outras áreas, essa interdisciplinaridade, de maneira alguma ela vai ser pior para mim ou ela vai me fazer menos. Pelo contrário, vai me fazer muito mais. O problema muito maior é a cabeça de algumas pessoas. E aí cabe a mim ter a inteligência de seguir os meus parâmetros, as minhas necessidades, os meus valores, o que eu acho que é certo, tudo o que os meus estudos me trouxeram até hoje, o resultado deles, também mostram o que é que eu estou precisando ir atrás agora, ou se eu vou pela cabeça de outras pessoas que querem que manter a caixinha fechada. Então, cabe a mim fazer a escolha, e eu já fiz. Nesse meio tempo, Maravilha. eu já fiz e estou sempre olhando para o mundo e aberta para diferenças, para aprender, porque é um processo muito rico. Você, assim, a sua passagem, essa experiência da pesquisa e a sua próprio retorno ao programa, né, em 2019, quando você voltou para fazer aquela oficina com os alunos de médios qualitativos que nós fizemos lá no Horto. O que eu posso dizer é que você teve, e a sua fala hoje, ela confirma isso, uma passagem dentro do PRODE muito política, no sentido de é, eu sei o que eu estou fazendo aqui e o que é que eu posso fazer com essas ferramentas e elementos que eu vou acessar. E não me permitirei ser menor do que eu pretendo ser. Assim, eu vejo o nome Romênia, né, a passagem dentro do PRODE me remete muito a uma passagem forte do ponto de vista político, né? Que eu, inclusive, eu converso muito com ele sobre isso, a importância de se colocar, observar que o método de pesquisa, as metodologias de pesquisa, os fundamentos teóricos, eles são também exercícios políticos. Quando eu escolho utilizar um método e não outro, por exemplo, quando eu digo que Ranieri está aí nos ouvindo, quando eu digo que vou fazer etnografia e não uma pesquisa de base meramente estatística, eu estou dizendo que eu quero conviver com as pessoas, que eu quero encontrar com as pessoas, eu estou dizendo que eu quero me miscigenar, que eu, como pesquisador, quero encontrar o mundo, né? Então, que a etnografia, eu orientei agora à tarde uma das minhas orientandas que está com um problema sério, porque a escolha política dela é etnografia, mas como é que ela vai fazer etnografia numa pandemia, gente? Muito complicado, muito difícil. Então, nós vamos ter que pagar um preço caro, tanto eu quanto ela, que é buscar um método que combine melhor com a pandemia. Tudo isso é ação política. A gente não De preenche um projeto de repente, pesquisa só para dizer, minha pesquisa é etnográfica, minha pesquisa é com uma base de dados. Não, são escolhas políticas. Um de mestrando é alguém repente que está ali vocês para podem. mudar, né? E assim, Quais de são os... repente, só para dar ideia, é que de repente vocês podem até fazer grupos focais virtuais. Isso. As dificuldades maiores é porque praticamente todo mundo trabalha com comunidade quilombola, associação comunitária rural, e a gente percebe uma certa dificuldade na questão do acesso, né, deles acessarem Ah, a internet. sim. Mas, assim, a pandemia está fazendo com que o nosso grupo reinvente também a sua base metodológica. Assim, não é abrir mão do contato. Não, nós não vamos abrir mão, nós não vamos para um outro tipo de caixa, não. Mas dentro desse contato nós vamos ter que fazer esses ajustes, né? Isso. E, a metodologia, ela em si, ela nem é do bem nem é do mal, é o pesquisador que ativa isso. É o modo como o pesquisador lida com esse elemento. Quando você
decide fazer um trabalho sobre pobreza, que eu lembro muito bem na época, e diz o seguinte: o meu trabalho vai ser de uma forma que as pessoas vão se autodeclarar. Tem uma parte da sua dissertação que eu não esqueço nunca, que é a história da fotografia do quintal do rapaz que deu o depoimento do aniversário da filha dele. Aquilo Isso. ali é emocionante. E eu não vou dar spoiler, não, que é para vocês irem ler a dissertação de Romênia, tá? E aí, ali é uma situação clara, assim, então, quando eu classifico alguém como rico, como pobre, como incluído, como. Eu preciso também ouvir como é que ele se percebe. O paradigma tradicional, ele, para mim, a maior dificuldade que eu tenho com ele, Romênia, é que ele narra muito o outro. E às vezes ele narra o outro como se o outro nem existisse. Como, por exemplo, quando eu começo a fazer leituras estatísticas, agora na Covid mesmo. Quando alguém chega que mostra a foto de alguém que perdeu sua vida, isso humaniza a doença, a pandemia e a perda. Né? Uma simples fotografia. Quando alguém diz que tem nome, que morava em tal rua, que deixou filhos, que deixou netos, isso humaniza ainda mais. Então, a ideia da fotografia, no que eu acompanhei no seu trabalho, de autopercepção, assim, como é que eu me narro, inclusive para me transformar, inclusive para eu ter condições de dizer, não, então essa minha autonarrativa aqui precisa ser revista, mas eu preciso reconhecer que do outro lado da pesquisa tem gente. É tanto que a epistemologia do Sul, que Valéria felizmente trouxe para a gente quando aqui chegou, não chama ninguém de objeto de estudo, de indivíduo da pesquisa. Todo mundo é sujeito. É. Sujeito a quê? Sujeito a um contexto histórico, um contexto cultural, um contexto político. Sujeito de si, A gente sujeito da influencia e relação. a gente influencia e se influencia. Então não há neutralidade. É, Enfim, é uma eu, maneira bem diferente. Pode e a falar. questão que não é porque você é, está dentro de uma relação com o teu pesquisado que você perde seu lugar de pesquisador. Porque quem vai elaborar aqueles resultados ali ao final é você. Quem publica o trabalho é você. Quem leva adiante essa conversa daquela pesquisa é você. Então, estou falando isso porque às vezes as pessoas elas tomam o ato de pesquisar como um ato muito forte de um palco de poder. Então, se eu abro, né, outras metodologias, eu estou, inclusive, me eximindo do meu papel de pesquisador de forma nenhuma. As relações, para mim, assim, nunca nos enfraquecem. As relações, por piores que elas sejam, eu ainda prefiro um voo de um pássaro, como disse o poema da abertura, do que o pássaro sem voo. Por mais que Eu, eu li, eu li um livro, depois que eu cursei essa disciplina, esse livro ele é O Senhor dos Bonsais. Eu não lembro o nome do autor agora, ele é um espanhol. Ele é daquele tipo de livro como O Pequeno Príncipe, que se uma criança lê, vai enxergar de um jeito, se o adulto lê, vai ver outras coisas. E eu tinha acabado de cursar a disciplina de epistemologia quando eu comprei. Quanto ao paradigma hegemônico, como é que eu me sinto dentro dele? Eu me sinto exatamente como um bonsai, que quando eu era criança eu achava lindo. Mas o que é um bonsai? O bonsai é uma árvore que se tivesse na natureza, ela ia crescer da maneira dela, o tamanho que ela ia adquirir. Enfim, ela era livre, ela era selvagem. E o ser humano foi lá moldando, escolhendo para que lado o caule ia, o tamanho das flores, ele está sempre lindo, sempre perfeito, mas ele não é mas real. não cresce, e não cresce. Não tem possibilidades. Ele está sempre sendo poldado. É assim que eu sinto a forma de fazer ciência, principalmente uma ciência social, como é o caso da nossa, dentro desse paradigma hegemônico. Para mim, eu gosto muito, porque eu sou aventureira, de fazer ciência, mesmo com tantas vozes ainda barrando, mas eu gosto muito de fazer ciência fora desse paradigma, porque eu me sinto a árvore que está na natureza selvagem. Eu vou ter limites, é claro, porque eu sou um ser humano, eu não sei de tudo, mas eu tenho muito mais possibilidades. E graças a essa liberdade, eu consigo ver coisas que dentro desse paradigmazinho fechadinho eu não vejo.
Isso. Outra coisa que eu gosto é da honestidade, porque quando você diz que eu não sou um sujeito neutro, eu tenho um ponto de vista, eu sou um sujeito também político, você dá ao outro que lhe escuta a possibilidade de saber o seu lugar de fala. É. Isso mudou quando eu estava docente, que eu chegava e dizia, olha, o meu posicionamento político é de esquerda. Não sou filiada a nenhum partido político, nenhum me representa, mas as minhas causas, as minhas lutas, elas são de esquerda. É tanto que antes, quando alguém dizia, você é um economista de desenvolvimento, eu achava isso confortável, mas depois eu comecei a ver que isso não seria suficiente, porque desenvolvimento pode nomear várias coisas. É Uhum. tanto que a gente escuta o general Mourão falando, semana É. retrasada, de fazer a exploração sustentável da Amazônia. E eu quase tenho um infarto, porque a gente É. sabe que ou é exploração ou é Ou sustentável. ou é sustentável, né? As duas coisas não rolam, né? Não dá. Então, assim, hoje eu prefiro dizer que eu sou um economista social. E dentro do meio econômico, o economista social, ele pesquisa previdência social, ele pesquisa trabalho, que não é o que eu pesquiso. Mas que pensando do ponto de vista do povão, por mais ambíguo que o nome social seja, mas ele me distingue muito melhor do economista de mercado financeiro, do economista que trabalha a favor do grande capital. E Uhum. não é o meu compromisso. Eu penso muito mais no que é bom para a sociedade, até porque eu sou povão. Eu uso o SUS. Eu deixei de cursar um doutorado porque eu não recebi bolsa de estudos. Eu continuo sendo usuária do SUS e do serviço público. Então, assim, eu não só fui como eu ainda sou. Hoje eu preciso de auxílio emergencial, então eu faço com que o meu trabalho, ou pelo menos o meu saber, seja voltado para aquilo que eu sou. O meu lugar de fala é justamente o lugar que a esquerda, teoricamente, milita. Então, assim, quando eu comecei, quando eu fui para a UFCA, que eu cheguei em sala de aula e disse, olha, o meu posicionamento político é tal, os meus estudos, os alunos, eles podiam até não entender o que isso significava, mas até quando eu fazia críticas, eu explicava o porquê. E eu permitia com isso que eles tivessem essa fala honesta, a oportunidade de dizer, vou confiar em você ou não. Diferente Uhum. dessa ciência supostamente neutra, que diz eu sou Neutro. neutra, eu sirvo para todo É, mundo. é isso. Os alunos da economia, muitos acham ruim porque a disciplina de Economia Política 2 é o marxismo, é só o marxismo. E aí Uhum. alguns falam, por que é que não tem disciplina da direita? Todo o resto, se você for olhar, é de direita, porque ela é a consciência neutra do status quo, mas só a marxista é que diz para que veio. Então, se você vai pensar bem as coisas, né, falta a única disciplina mais honesta que diz de que ela está militando é justamente a economia política A 2, porque economia nem a política. um é honesta, né? Já que, Mas eu acho embora assim, lá no livro, Malthus. Não, eu quando estou pegando também, não, mas quando a eu estou fazendo microeconomia, assim um apanhado geral, mas quando a microeconomia diz que o objetivo da firma é maximizar o lucro, né? Ela está dizendo exatamente quem é que ela representa, né? isso. Embora Né? no primeiro semestre você diga que a ciência econômica, qual é o objeto de estudo dela? Recursos escassos. Recursos É, pode ser água, pode ser seres humanos, pode ser tudo. É é tanto que quando eu tudo. ministrava a economia do Nordeste, o primeiro seminário era justamente o problema da água na região Nordeste. E eu lembro que eu Hum, falava, por que é que eu estou fazendo isso? O que é que isso tem a ver com a economia? Porque é uma coisa óbvia, mas que nem todo mundo percebe. A gente tem que parar de verdade. achar que porque a coisa é óbvia, todo mundo está enxergando. Então, assim, a gente passa o Menina, curso inteiro, 5 anos, só falando em preço, em quantidade, em maximização de lucro, mas a gente não fala dos outros recursos que são escassos. Fala uma vez ou outra, por aí vai. que conversa boa, viu? E muita gente vai ouvir você, viu? Porque a live fica 24 horas no ar aí, inclusive tem tido muito acesso no dia seguinte, assim. Eu estou encantada, mas eu já sabia que seria assim, né? Eu já sabia, Ai, eu conheço obrigada. conheço o trabalho como aluna, como professora, como pesquisadora, assim, tenho um respeito imenso por você, um respeito e um carinho, assim. E agradeço demais, assim, foi uma verdadeira aula de epistemologia, de paradigma, de metodologia. E uma coisa que eu Eu estou gostando agradeço mais é e eu que a queria dizer live só uma coisa.
que eu Diz. esqueci dois nomes, que não foram minhas professoras, mas que estavam na minha banca e que também contribuíram muito, que foi o seu nome, que participou da minha banca, e o de Adriane Ferrarini, A da Adriane Unicinos, Ferra... que veio Sim, do Rio Grande veio. do Sul para cá para participar da bolsa, da banca e que acrescentou muito. São nomes também que eu não posso esquecer. Oh, muito obrigada. E no tempo em que as pessoas ainda vinham, né? Que acho que a Adriane foi uma das últimas pesquisadoras que a gente conseguiu trazer, né? Nessa história de que todo mundo participa virtual. Uma coisa que a live tem feito é porque assim, a gente não se encontrou aqui para dar aula sobre metodologia e pesquisa, mas a conversa rola nesse sentido. Então, acho que a live é uma linguagem que eu tenho observado que ela desconstrói um pouco essa coisa o conhecimento através de um formato padrão, e aí você vai para uma roda de conversa e acaba, assim, quem tiver a oportunidade de escutar a sua fala, agora no Instagram até amanhã à noite, e provavelmente na próxima semana já no canal do YouTube, que estou juntando todo esse acervo do material das lives para a gente colocar no YouTube. Então, quem tiver a oportunidade vai aprender muito. Vai, pelo menos, se questionar, dizer, mas como é que o paradigma afetou tanto a vida dessa moça, a mudança paradigmática, né? Pesquisa é vida, né? Pesquisa é reinventar-se também, ou pesquisa é só um aparato metodológico que eu vou lá para fazer a busca de uma informação, né? Como é que a pesquisa me atravessa, né? Como é que ela mexe comigo, né? Como disse aqui o poema, como é que eu vou olhá-la, citá-la, mirá-la por admirá-la? Isto é, iluminá-la ou ser iluminado por ela? Acho que a pesquisa, ela tem esse papel. Então, boa noite, Lima Júnior, aí, que acabou de chegar na nossa live. Clífia também. Eu vou chamar Mário, acho que Mário está por aí. Aí você fica por aí que depois vocês voltam para as considerações finais, tá? Rapidinho, pode Tá bom, ser? tá bom. Porque sempre aparece uma pergunta, uma coisa aí, é bom no final vocês passarem, nem que seja 2 minutos aqui para dar um tchau. Mas, Tá por ok. enquanto, dá muita gratidão por sua passagem por aqui. Mário está aí? Deixa eu ver aqui na lista. Obrigada. E aqui eu aperto no xizinho, é isso? Apertando o siginho. Mário está aí, sim, já vai entrar aqui. Pois é, daqui a pouco. Aqui. Mário, vai solicitar a entrada ou eu te chamo aqui? Alan Bruno tá aí, já aí. Nossa, tá todo mundo aqui, gente. Agora eu não tô achando o Mário, não, aqui na lista. Cadê? Aqui, achei. Está assim, né? Pode chamar. Oi, boa noite. Olá, professora. Boa noite a todos. Eita, que satisfação você aqui, meu querido. Que satisfação. Igualmente, vocês conseguem me escutar? Sim, perfeitamente, com sua voz de locutor. Muito Perfeitamente. obrigado por essa oportunidade. Esse encontro, né, maravilhoso, porque muitas pessoas conhecidas, ex-discentes do Proder, alguns professores da UFCA e tantas outras pessoas aí que colaboraram com esse nosso caminho que trilhamos juntos. E é um prazer imenso estar com a senhora aqui, com você nesse momento, nesse encontro. Mas é uma alegria imensa, assim, e a sua chegada justamente nesse momento, para mim, assim, já chama a atenção sobre a riqueza do Prodé, né? Porque sai um economista e entra um jornalista, né? Assim, então, Isso. como é que que a gente vai perceber profissões diferentes dentro de um mesmo curso, reinventando o mundo, sendo reinventado. Então, queria que você falasse como é que foi sua experiência até chegar lá, a passagem pelo curso, como é que as coisas estão depois da formação. Maravilha. E antes eu só queria fazer uma pontuação, né? O protagonismo feminino nesse programa é incrível. Desde o corpo docente até as estudantes também que fazem parte dessa iniciativa tão significativa para o campo acadêmico e para nosso desenvolvimento da região do Cariri. E aí estava até dando uma olhada na minha dissertação, né, no produto final do meu trabalho de pesquisa no PRODER, e aí percebo essa característica até mesmo porque
4 professoras participaram de minha banca. E isso é algo que me alegra muito, né? Esse protagonismo, essa luta, essa posição política que vocês tiveram para fazer com que esse programa existisse e que continue existindo, né? Então, o Proder foi algo muito significativo na minha vida, né? Quando eu estava fazendo essa divulgação da live, eu dizia assim, primeiro eu admirei o Proder, né? Quando não tinha o acesso ainda, não tinha colado grau, não tinha a graduação, mas depois eu passei a amar o programa a partir do momento que eu tive essa inserção, e isso é um marco na minha vida de uma forma muito positiva, né? Mas para chegar até o Proder, tem um caminho que é um caminho que muitas vezes tem alguns obstáculos. E esse caminho é o caminho da pesquisa, né? Diante do contexto que nós temos na educação, diante dos recursos que nós temos. Mas o meu caminho com pesquisa iniciou ainda antes da graduação. Eu tive acesso à iniciação científica ainda no ensino médio. Isso foi bastante significativo para mim, né? Porque foi onde eu tive o primeiro passo, né? Para compreender o que é que eu queria fazer enquanto pessoa, enquanto profissional, qual era meu papel, pelo menos de maneira preliminar, na sociedade, né? Fazer com que valesse a pena aquilo que eu estava vivenciando, o ambiente educativo, as potencialidades que eu estava adquirindo por estar nesses ambientes. E aí eu tive esse acesso à iniciação científica e tive um acesso voltado para um trabalho social. Então foi um trabalho que me trouxe diferentes dinâmicas, tanto a dinâmica de pesquisa voltado para a área social, como também a dinâmica da escrita, a dinâmica da comunicação científica, a dinâmica de participação em evento. Então, quando eu ingresso na universidade, também como Romênia, ainda a Universidade Federal do Ceará, no ano de 2012, Universidade Federal do Ceará, Campus Cariri, né, no ano de 2012. Era. Isso. Eu já tive essa vontade de entender o que era pesquisa no campo acadêmico, universitário, de interagir com pesquisadores. E o curso que eu escolhi, né, Comunicação Social, Jornalismo, que depois mudou um pouquinho a nomenclatura, simplesmente para jornalismo, que eu tenho até uma crítica em relação a isso, mas foi um campo, né, que eu escolhi, onde eu tive acesso a diversas dinâmicas, seja uma comunicação mais ampla e não somente técnica. Isso foi importante para mim, né, porque com essa vontade que eu tinha de realizar a pesquisa, um curso que tinha uma abertura para pensar a sociedade, para pensar a comunicação em suas diferentes vertentes. Então, foi um momento onde eu consegui, né, interagir com a pesquisa assim, de uma maneira não somente técnica e enfática no jornalismo, mas sim interagir com outras dinâmicas de pesquisa e com outros espaços também, que foi algo que marcou muito a minha participação, a minha integração dentro da Universidade Federal do Ceará, Campus Cariri, e depois da Universidade Federal do Cariri. Então, durante os meus 2 primeiros anos, né, eu tive a abertura para atuar na participação de eventos científicos, atuar como voluntário em alguns projetos, porque eu também trabalhava e estudava. Então, foi um momento importante para que eu conseguisse me situar, né, e a partir daí tentar desenvolver essas habilidades que eu estava adquirindo na Universidade Federal do Cariri. Em 2014, né, e 2015, eu tive 2 oportunidades incríveis, que foi ser bolsista de 2 núcleos de pesquisa dentro do contexto da universidade, e eram 2 núcleos interdisciplinares, onde eu tive contato com diversos pesquisadores e profissionais de diversas áreas. Um deles, né, no ano de 2014, eu trabalhei com a ITEPS, que a ênfase principal era a economia solidária, trabalhava nesse contexto do núcleo de comunicação para a economia solidária, e depois desenvolvi minhas habilidades também do curso, né, como bolsista da área de comunicação, no projeto de gestão social nas escolas. Então, eu saí de uma perspectiva simplesmente do curso para adentrar em um ambiente mais plural, né, um ambiente interdisciplinar. E a partir dessa inserção, eu comecei a perceber os atores que participavam desses núcleos de pesquisa, eles também faziam parte do ambiente protagonista da universidade. E aí eu comecei a perceber...
Nós vamos cair em 13 segundos, tá? Mas você continua falando, a gente cai e retorna, tá? Pode seguir. Ok. Mas se bem que já caiu, só faltam 3, então já foi.